da reforma nos Estados Unidos. Hoje nós vamos entrar na última aula. Nós vamos entrar na última aula. Nós vimos aqui desde o início quais foram os fatores da reforma nos Estados Unidos, né? Algumas coisas importantes. Por exemplo, mercados consumidores. 2. Nós vimos o quê? Um grande crescimento populacional na Inglaterra. Então, pessoas começaram a ir ali para os Estados Unidos. E o mais importante, a extensão de cristãos que estavam sendo perseguidos e vieram para os Estados Unidos. Irmãos, e desde já eu já falo isso, repito, falei na aula passada, vejam a diferença, por exemplo, nos Estados Unidos da colonização. Foram para lá, irmãos, não foram ladrões, não foram saqueadores, não foram pessoas que não queriam ir para lá, pelo contrário, eles estavam indo para lá para a formação de um novo país. E quem foi para lá? Os puritanos. Então, era a classe eclesiástica mais importante na questão da moral. E os puritanos começaram esse país nos vários lugares onde eles chegaram em torno das Escrituras. Não é por acaso que os Estados Unidos da América são uma potência hoje, isso não é por acaso. Porque começa os Estados Unidos com a formação de um povo temente ao Senhor. É lógico, com o passar do tempo você vai ver a secularização dos Estados Unidos, mas ainda tem muita coisa ali da semente desses primeiros colonos que foram para lá, que chegaram na Nova Inglaterra principalmente. Nós vamos ver hoje de novo, vamos passar por ali, porque teve um movimento em 10 anos de conversões e arrependimentos dentro da igreja. A formação deste povo foi em torno das Escrituras. Então, por isso que os Estados Unidos são diferentes. E com esses colonos vieram o quê? Os valores cristãos. Então eles não vieram aqui para saquear, não vieram nos Estados Unidos para roubar, ou não estavam com vontade de ir para lá, nada disso. Eles foram para lá para desenvolvimento de um país. E nós vemos isso, a potência que é os Estados Unidos da América. E nós vimos as várias denominações. Nós vimos aqui que o puritanismo gerou o quê? Denominações. Vimos denominações que queriam ser independentes e vimos denominações que queriam ser o quê? Queriam ser separadas da igreja anglicana. Lembrando aqui que a igreja anglicana nasce com Henrique VIII, quando ele quis separar de Catarina de Aragão e não recebeu o induto do Papa. Então ele vai fazer o quê? Vai se rebelar contra a igreja católica. Isso vai gerar o quê? Vai gerar o corte de vínculos da igreja anglicana com a igreja católica. Na parte econômica, então, ganhos que era tido da Inglaterra, que iam para a igreja católica, não foram mais. São retidos agora na Inglaterra. Estão vendo aí porque que houve um crescimento muito grande desse país, e é uma das razões deles virem para a América do Norte, por causa do crescimento econômico. A produção industrial começou a ser muito acentuada e precisava o quê? De mercados escoadores desses novos produtos. Por quê? Porque muita riqueza ia para Roma. Então é retido agora. E divisão de terras. Isso foi muito importante. Então muitos comerciantes receberam terras que eram improdutivas, começaram a ser o quê? Começaram a ser produtivas. Então isso gera um crescimento econômico na Inglaterra muito grande. 2. Essa reforma foi uma reforma diferente da reforma, por exemplo, lá na Suíça, e diferente na Alemanha, que começa com o quê? Com pastores, homens de Deus que começam a ler as Escrituras, meditar e pregar tanto para a vida deles como para dos seus liderados. Aqui não foi assim. Deus usa Henrique VIII para haver uma separação política, mas por trás está a mão do Senhor, né? Trabalhando ali na Inglaterra. E desse movimento nasce a igreja estatal, a igreja anglicana. Então Henrique VIII é o chefe dessa igreja. Dessa igreja começa a haver movimentos dentro da própria igreja. E o movimento puritano, a palavra puritano, por quê? Porque eles querem purificar a igreja anglicana dos aspas. Isso aí eu estou falando o que eles estão falando, tá? Desde lá, os trapos da igreja antiga. Então até as vestimentas do sacerdote eles queriam transformar. Então você entra hoje na igreja anglicana, tem muita coisa que te lembra a igreja romana.
Você está ali diante de uma igreja protestante. E essa reforma puritana vai gerar o quê? Denominações. Aqui é onde nós vamos chegar nos Estados Unidos. Porque vários representantes dessas denominações surgiram os congregacionais. Por exemplo, aqui no Brasil tem muito lá no Nordeste. Quem é do Nordeste sabe, igreja congregacional. Inúmeras igrejas, por exemplo, lá no meu estado, na Paraíba, tem muitas igrejas congregacionais. Fizeram um trabalho de evangelização muito grande. E no Rio de Janeiro. Aqui em Brasília, que eu saiba, tem uma igreja congregacional lá na Asa Norte. Já teve outra. Mas está vendo que são pouquíssimas. Mas são igrejas congregacionais vindas de quê? Da reforma anglicana. 2, igrejas batistas. Você conhece alguma igreja batista na sua vida? Essa daqui é uma igreja batista. Bom, se você não conhece, está conhecendo agora. A origem das igrejas batistas também vem da Revolução Puritana. 2 tipos de igrejas batistas, particulares e gerais. Particulares, calvinistas, ou seja, acredita que o sacrifício de Cristo é só para aqueles que foram escolhidos. E gerais, que eram arminianas, que eram igrejas que acreditavam que Jesus morreu universalmente, para todos os homens. Daí surgem as batistas, 2 tipos de batistas. Aí vai vir o quê? A igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana nasce também do movimento anglicano. E nasce a igreja presbiteriana, característica calvinista, que tem influência de Calvino ali na Inglaterra. Essas igrejas vão vir representantes de todos esses puritanos. Então tem puritano anglicano, tem puritano batista, tem puritano presbiteriano, tem puritano congregacional, porque o puritano não é uma denominação, é um movimento de purificação da igreja. Todos esses vão vir aqui para as Américas, principalmente a América do Norte. Então, eles vão chegar aqui, por exemplo, a igreja anglicana dos Estados Unidos chega em 1607, foi o que eu falei, e o primeiro pastor da igreja anglicana, que era o capelão desse grupo que veio, o Robert Hunt, e ele prega o primeiro sermão e celebra a ceia quando ele chega ali na Baía de Boston. E ele celebra a ceia e é muito bonito, porque ele está dentro do barco e os irmãos sentados em tocos de árvores ali ao redor, e ele vai pregando. Foi o primeiro culto em 1607. Depois você vem E outra coisa interessante, com esse movimento, né, que é um movimento muito forte de evangelização. Por exemplo, houve dentre os anglicanos a fundação de sociedade de propagação do Evangelho. Então, eles não ficaram só naquele lugar, eles começaram a espalhar o Evangelho pelos Estados Unidos todo. Por exemplo, essa sociedade envia de uma só vez, irmãos, em 1699, 300 missionários. Rapaz, onde é que tem 300 missionários hoje? Vai na Convenção Batista, vê quantos missionários tem, né? 300 de uma vez, enviados para fazer o serviço de evangelização. A preocupação deles com o Evangelho. Depois vieram os congregacionais, que se instalaram na Nova Inglaterra, nós vamos dizer essa região, a região de Boston, região de Nova York, região de Salem, né, Maine, são locais ali pequenos, estados pequenos dos 51, não tinha 51 na época, mas que vão fazer um movimento poderoso que nós vamos ver hoje, que é o avivamento. Então, aqui eles vieram dos Estados Unidos e começaram também a se colocar, e engraçado, irmãos, por exemplo, começaram a formar a parte política aqui dos estados. E nessa parte política, por exemplo, só poderia se eleger ou ser eleito, ter direito a voto, quem fosse da igreja. E só batizava quem era convertido. Aí você fala, mas como é que eu ia saber que era convertido ou não? Pela prática da vida da pessoa. Eles acompanhavam. Tinha um serviço muito forte do que Jesus fala na palavra de quê? Discipulado. Então as pessoas eram discipuladas. E o testemunho delas gerava o quê? Esse fulano
Vamos batizar o Jadier, que ele já está andando conosco, nós temos visto a vida dele, ele paga as Casas Bahia, não atrasa nenhuma prestação e tal, e tal, e tal. Vamos batizar. Depois do batismo, ele se tornava um cidadão, ou para eleger, ou para receber votos. Ele tinha a vida política ligada à vida da igreja. Então, o movimento congregacional trouxe também um avivamento muito forte na região, por exemplo, de Massachusetts. Muitos foram para ali e foram chegando. Por exemplo, o primeiro governador desta região de Boston foi John Winthrop. Quando eu fui lá na região de Boston, eu vi esse nome em vários locais, em placas, regiões. Aí eu fui entender depois que é o quê? O primeiro governador das colônias tanto de Salem como de Boston, que é ali na Nova Inglaterra. Meus irmãos, de 1628 a 1640, 20 mil puritanos vieram só para essa região de Boston e de Salem. 20 mil puritanos. Tá? Então é muita gente com a ideia de quê? De povoar esse país e de ganhar as pessoas para Jesus Cristo. Então, os congregacionais vieram também. Nós vimos, por exemplo, a implantação dos anglicanos aqui também, batistas e assim por diante. Hoje nós vamos entrar nessa outra parte, que é a implantação das igrejas batistas nos estados norte-americanos. Vamos lá. Beleza. Deixa eu ver. Os batistas vão chegar nos Estados Unidos. Deixa eu voltar aqui. Então, esse é o livro que a gente está usando. Implantação das igrejas batistas norte-americanas. O primeiro batista, que não era batista, ele não era batista, mas ele já estava com as ideias batistas. Esse sujeito aí, Roger Williams, que viveu de 1603 a 1683, viveu muito para a época. Você sabe qual era a média de idade no país, no nosso país, no início dos anos do século XX, 1900, 1905? Você sabe qual era a média? Média de idade. 30 anos. 37 anos. 1900 a 1905. 37 anos. Qual é a média hoje no Brasil? 75. 75 anos. No Japão, eu vi a última vez, era 82 anos a média do Japão. Então, o cara vivia nessa época. Oi? Expectativa de vida, né? Não é média. Muito pouco. E ainda tem centenários, né? Por exemplo, um dia desse eu vi um senhor na Bahia, 116 anos. É muito ano, meu irmão. E vi um casal nos Estados Unidos, de uma igreja batista, comemoraram 80 e tantos anos de casado. Um dia desse aí. É muito sal junto, né? Então, o Roger Williams chega a Boston. Não é? E é muito interessante, porque ali ele começa a implantar o Evangelho e ele vai ser expulso de Salem. Por quê? Lembrem-se que tinha chegado antes uma comitiva da igreja anglicana. E eles não aceitam as ideias de Williams. Por quê? Uma das coisas que ele defende é o que é a separação entre igreja e Estado. Lembra o que eu falei? Que para os anglicanos e congregacionais, muitos congregacionais, o Estado estava ligado à igreja. Né? Para ser membro oficial do Estado, tinha que ser membro da igreja. Então Williams fala, isso aí não tem como, a gente tem que mudar isso aí. E ele foi perseguido. E ele foi expulso e foi para Salem. E é muito interessante quando ele foi expulso, porque ele não pôde nem levar a esposa nem o filho, ele tinha um filho. E ele sai, tem umas imagens, uns desenhos do Williams andando no frio, sem comida, sem dinheiro, tá? E andando, chegando numa tribo indígena que recebe o Williams, e ele começa ali um movimento de
pregação do Evangelho, mas ele foi expulso. Aqui, irmãos, fica claro que esses homens, eles não abriam para outra coisa a não ser a palavra do Senhor. E eles iam até as últimas consequências. Por quê? Porque a vida deles não tinha sentido se eles não obedecessem ao Senhor. Né? Se você quiser ler, por exemplo, nós vamos ver mais na frente, o livro de David Brenner. É uma característica, irmãos, desses homens aqui, principalmente Europa e Estados Unidos, o que ter o quê? Um diário de oração, um diário espiritual. E ali eles leem a Bíblia e eles fazem o quê? O que Deus falou comigo hoje? Eles colocam ali. Colocam, fazem uma oração, põem o texto e o contexto que eles estavam vivendo. Por exemplo, se tivesse problema na família, eles iam colocar. E era uma coisa assim, de uma página, eles escreviam. Por exemplo, o David Brenner foi o quê? Foi genro do Jonathan Edwards, um dos maiores pregadores de todos os tempos dos Estados Unidos. Então, para você ter uma ideia, o Jonathan Edwards foi o primeiro presidente de Princeton. Nós vamos ver depois a influência dos puritanos na educação. Então, o Edwards pegou os escritos do Brenner, porque ele morreu prematuramente com 29 anos. E ele pregou entre os índios, muitas vezes, índios canibais. E ele põe tudo no seu diário, em oração e em lágrimas. E depois é produzido. Ele não queria até o final da vida dele que isso fosse publicado. E no leito de morte ele dá o seu voto, a sua liberação para que esses escritos fossem, porque ele não queria que as pessoas pensassem que ele era uma pessoa muito espiritual. E esse livro do David Brenner está editado pela editora Fiel. Tá? Então vai até essa semana R$10 o livro. Então você pode comprar no e-book, descer, e você vai ler ali relatos espetaculares desse período da história dos Estados Unidos. Então eles estavam no meio dos índios, esse cara, fazendo a obra. Depois ele morre, quem vai no lugar dele? O irmão dele. Ele tinha 5 irmãos homens, dentre eles 2 pastores. E depois quem é que vai para o lugar dele? O Jonathan Edwards, o sogro, que é expulso de Princeton, é proibido de pregar a Bíblia, né? E ele vai para o meio dos índios também fazer a obra e morre com 52 anos. Por volta de 52 anos, quantos filhos ele deixou para a mulher dele? 10 filhos para ela criar. Nenhum se desviou do Evangelho, nenhum fugiu dos caminhos da palavra do Senhor. Tá? Todos eles foram regulares na igreja do Senhor. Então Williams foi expulso e começa a evangelização no meio dos índios. E ele funda uma cidade, uma região que se chama, e hoje é conhecida como Providência. Então, Williams chama assim porque ele fala assim: providência da misericórdia de Deus, que eu estou vivo e que estou pregando aqui, e vida se convertendo. E ele começa a abrir igrejas, como diz lá o bom presbiteriano, né? Ponto de pregação. Você já viu isso aí, né? Então, ele vai abrindo ponto de pregação. Irmãos, agora vamos raciocinar. Quando ele vai abrindo ponto de pregação, pessoas se convertendo, o que precisa para esse ponto de pregação? Precisa de pastor. Não tem pastor. Então, as universidades americanas começam a surgir. O nascedouro de muitas delas, das maiores universidades americanas, é para quê? Preparação de pastores. Então, as universidades nascem com esse viés. E ali em 1639, passa aqui, então ele é expulso, e ali em 1636 ele funda Providência, e em 1639, mas ficou bonito esse negócio, viu? Quem fez isso aí? A primeira igreja batista em solo americano, e tem uma discussão aqui muito grande com outra região, que começa também um trabalho batista, mas não foi efetivado esse trabalho, não foi colocado oficialmente em documentos. Então tem uma discussão, mas para os americanos, a maioria acredita que foi a primeira igreja batista, fundada por Williams, 1639. Então, meus irmãos, tem outra igreja batista que foi fundada numa cidade chamada Newport, 1638. Então tem essa briga entre Newport e Providência para ver quem foi a primeira igreja batista. É uma briga tola. Em
Mas, na verdade, oficialmente, para o governo dos Estados Unidos, essa é a primeira igreja batista. 1639, essa igreja foi fundada por Williams. Irmãos, em 1644, Williams assegura uma constituição temporária para a chamada Rhode Island. E ali, essa constituição é formada pelos crentes, que é chamada a maior contribuição de Williams. Ou seja, a maior contribuição é o que? A separação entre igreja e Estado. E está nos documentos de todas as igrejas batistas do mundo. Irmãos, e tem igreja que tem nome de batista, mas não tem nada de batista. Você já viu igreja batista com presbítero? Já viu? Porque não é igreja batista, né? Então, Williams ele faz essa separação nos documentos da Constituição de Rhode Island, de ser uma separação entre igreja e Estado. Outra coisa que ele prega, que até hoje as igrejas batistas pregam, liberdade de consciência. A igreja não determina em quem vai ser votado. Se tem um candidato, votem nesse candidato. A igreja pode mostrar as diferenças, mas a igreja não se mete nisso. E nós vimos que uma das características da igreja batista é uma igreja congregacional. O que significa isso? Governo congregacional. Os membros dirigem a igreja. Nós vimos 3 tipos principais de governo da igreja: episcopal, presbiterial e congregacional. O batista é congregacional, ou seja, a igreja local, ela é soberana. E como essa soberania se dá? Por meio da assembleia da igreja. A igreja, por meio da sua assembleia, os membros da igreja votam e a maioria decide os rumos da igreja, logicamente com orientação das escrituras sagradas. Né? Então, Williams tem também essa questão da liberdade de consciência, o tratamento justo, e ele escreve um documento sobre isso, dispensado aos índios. E ele diz, nós não podemos invadir as terras indígenas. O Williams põe isso no documento, e no início ali de Rhode Island. E ali ele formula esse documento, um documento político, e vai nortear esses estados aqui, principalmente essa parte que ele funda, Providência e Rhode Island. E a grande comunidade batista, né, está nascendo ali, se espalhando. Lembre-se, muitas conversões. Um compromisso desses homens com a evangelização muito forte. Então eles vão para o meio de locais assim inóspitos, pregar o evangelho, dar testemunho, e eles começam a ter necessidade da formação de obreiros. Vocês veem, por exemplo, aquela missão que foi fundada pelos anglicanos que eu falei anteriormente, mandou de uma vez só 300 missionários. É missionário demais, irmãos. Agora a igreja batista, vamos passar para a igreja presbiteriana, em solo americano. Então, vamos lá, 1710. Como foi formada a primeira leva de presbiterianos dentro do solo americano? Muitos escoceses e irlandeses emigraram para os Estados Unidos. Parte daí. Nós vimos que o presbiterianismo tem uma força muito grande na Escócia. E como o rei Carlos I, que foi um rei que retrocedeu em alguns ganhos do protestantismo, os escoceses começaram a invadir as terras inglesas, cobrando a postura, principalmente do parlamento. E nós vimos uma coisa muito interessante que aconteceu na Inglaterra. O finalzinho, quando a Inglaterra está formando ali a base da sua estrutura protestante, no finalzinho a Inglaterra se torna oficialmente, por 2 anos apenas, presbiteriana. Sabiam disso? Nós falamos aqui nas outras aulas, né? Então, 2 anos depois houve uma perseguição e uma reviravolta, e a igreja anglicana toma posse de novo dos seus princípios desde o início, que foram colocados por Henrique VIII. Então a igreja presbiteriana, muito forte na Escócia, você já deve ter ouvido falar, John Knox, foi um reformador escocês, que você vai no muro de Genebra, o muro da Reforma, é lindo.
As estátuas desses homens são de 5 metros de altura. Uma coisa maravilhosa, e hoje é a Universidade de Genebra. Quem funda a Universidade de Genebra, que não começa como universidade, é Calvino. Calvino funda o Colégio de Genebra, né? E a partir dali se torna o quê? Uma universidade. E nós vimos que não foi formado como universidade porque não tinha recursos para pagar professores e assim por diante. Mas muitos, por exemplo, John Knox está ali no Muro da Reforma de Genebra, que é o Muro da Reforma muito visitado na cidade de Genebra. Então, muitos irlandeses vêm para os Estados Unidos, que são presbiterianos. Então, esses escoceses presbiterianos vêm para os Estados Unidos em 1710. Em 1750, você já tem por volta, gente pra caramba, 200 mil presbiterianos nos Estados Unidos. Portanto, em 40 anos, você tem 200 mil. É muita gente, irmãos. Por exemplo, a população de Águas Claras, todinha, só de presbiteriano. Imagina. Em 40 anos, houve um boom. E cidades sendo fundadas na Nova Inglaterra, nessa região ali de Boston, Nova Jersey, Nova York. Então, eles vieram, cruzaram o Atlântico, e durante o século XVIII, mais de 300 mil foram lá para essa região. Então, é muita gente. Regiões, por exemplo, Nova York, Nova Jersey, como eu falei, Pensilvânia. Por exemplo, é um dos seminários mais importantes presbiterianos do mundo na Pensilvânia, que é o seminário de Westminster. Está lá na Pensilvânia. Faz um trabalho. Você já ouviu falar em aconselhamento bíblico, não já? Que agora no Brasil está se tornando bem falado. Começa com Jay Adams, que é um professor interessante isso, que ele é professor de homilética. Né? Mas não é a arte de fazer omelete, irmãos, é a arte de pregar sermões. Né? Então, ele é um professor de homilética, ele começa a se incomodar que a igreja não está fazendo o trabalho de aconselhamento. Ele começa a se meter nessa área, pesquisar. Ele é um pioneiro nos anos 60. Começa ali um movimento de aconselhamento bíblico, porque ele fala que a igreja terceirizou o aconselhamento bíblico. Desde quando que a igreja terceirizou? Desde o fim do movimento puritano, 1760, em torno disso. A igreja começa a arrefecer o cuidado com os membros. E vai passando o quê? Vai passando esse cuidado para as ciências sociais. E depois nasce a psicologia. Então, eu já ouvi pastores falando assim, você tem que procurar um psicólogo, né? Porque eu não sei resolver o teu caso. Então, a igreja deixa de tomar conta e começa a terceirizar o trabalho de aconselhamento bíblico, que vinha muito forte com os puritanos. Então você vai ter livros e livros dos puritanos falando como você aconselhar uma pessoa. Por exemplo, eles mexem na estrutura da vida pessoal, espiritual de cada um, porque eles começam a falar de devocional. Você precisa fazer devocional. Você nunca ouviu falar disso, né? Você precisa fazer devocional. Você está fazendo devocional? Você tem um cartão de vacina carimbado? Né? Isso não é novo, irmãos. Não existe cristianismo sem vida com Deus. E eles faziam isso com ninguém. Você já ouviu falar em culto doméstico? Veio dos puritanos. Os puritanos que batiam pesado. Já ouviu falar que quem cuida do filho e educa espiritualmente é o pai? Os puritanos faziam isso. Então, um movimento muito importante para a purificação da igreja. E eu estou falando da igreja como um todo, inclusive a vida pessoal do membro. Então, meus irmãos, em 1750 já tinha nessa região 200 mil presbiterianos. E eles vão passando por regiões, como eu falei, Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, Maryland, que é uma região que foi fundada em homenagem à Rainha Maria, Virgínia, que é uma região fundada antes. Por que Virgínia? Porque a Rainha Elizabeth, que reinou 48 anos, reinou muito, já imaginou 48 anos? É coisa pra caramba. Ela nunca se casou, por isso que era Virgínia, em homenagem a ela, a Rainha Virgem. Você tem Carolina do Norte, Carolina do Sul, menos Carolina do Sul, mas mais Carolina do Norte, oeste da Pensilvânia,
que foi o quê? Eles fundaram uma cidade que você deve conhecer até hoje, Pittsburgh. Já ouviu falar? É uma cidade fundada por presbiterianos. É a cidade presbiteriana nos Estados Unidos, até hoje. Então essa região é chamada de Pittsburgh e é uma região de presbiterianos. 1683, esse sujeito aí se torna o pai do presbiterianismo norte-americano. O nome dele é Francis McMee. Francis McMee é o pai do presbiterianismo. Então ele vive de 1658 a 1708. Tá? Quanto aí? 50 anos. E o que esse cara fez de estrago, no bom sentido, as coisas que ele fez. Por exemplo, Calvino morre com 54 anos, se eu não me engano. Irmãos, o que Calvino deixou de legado? Coisa impressionante. David Brainerd, 29 anos, que esse cara deixou de legado. Jonathan Edwards é considerado o maior pregador dos Estados Unidos e filósofo. Primeiro presidente de Princeton, como eu falei. Ele deixa uma obra vastíssima. Você fala, porque esse cara tinha muito tempo, não tinha televisão. Rapaz, só o número de filhos 10 para tomar conta, e ele educava todos eles, tomava conta da universidade, da igreja, era um pregador espetacular, pregava sermões, escrevia muitos livros. Onde é que ele arrumava tempo? Não é, irmãos, porque ele tinha foco. Ele tinha foco, o poder do foco corta. Você pegar o raio laser, corta o laço. Por quê? Porque a luz focada vai cortar o laço. Tem irmãos norte-americanos e europeus que eles são focados a vida toda numa área. Eles não vão nem para cá, nem para lá, nem para lá. Estão focados naquela área. Esses homens, o Francis McMee, ele se torna o pai em 1683. Ele chega aos Estados Unidos, defende a liberdade religiosa. Em 1706, ele já organiza o quê? Um presbitério. Já tem várias igrejas. Você lembra que eu falei o que é o presbitério? Vários ministros de várias igrejas se juntam e formam o quê? O presbitério. E vão decidir sobre aquela região ali onde tem aquelas igrejas. Por exemplo, a igreja presbiteriana tem, vamos supor, Taguatinga, Ceilândia, perto desses dois aí, vamos supor, tem outra cidade. Eles juntam essas igrejas, os ministros dessas igrejas, e fazem ali o presbitério para que pastorear bem as regiões e as igrejas falarem mais a mesma língua. Então ele funda o primeiro presbitério em 1706, chamado Presbitério da Filadélfia. Essa região é uma região muito forte de presbiterianos. É o primeiro presbitério do país, 1706. Eu não passei ali. 1706. 1716 reúne o primeiro sínodo das colônias. O que é o sínodo? É a junção de vários presbitérios. Aí vai ter o sínodo para organizar a igreja. Então, 1716, primeiro sínodo. Veja, nesta época, essa denominação já tinha o quê? 19 pastores nessa região, 40 igrejas e cerca de 3.000 membros nessa região. Então, eles batiam demais na evangelização. 1729, o sínodo adota a Confissão de Westminster, que nós vimos aqui, que teve uma reunião de mais de 8 anos e mais de 1.200 reuniões para formar o catecismo maior e o catecismo menor, que é usado na igreja presbiteriana até hoje. Tá? Você vai entrar na igreja presbiteriana, vai fazer parte da tua vida o quê? O ensino da palavra e o ensino do catecismo. E aí eu volto a repetir, já teve gente aqui na igreja que falou, mas isso não é coisa de católico, catecismo? Não, irmão. Catecismo é um método de ensino com perguntas e respostas. Perguntas, no caso, sobre a Bíblia, respostas sobre a Bíblia. Então é formulada as perguntas, as respostas, a fundamentação dos textos bíblicos para responder a essas perguntas, e ali é estudado. Catecismo menor para as crianças e até adolescentes. Catecismo maior para a igreja de jovens, adultos e assim por diante. Tem igrejas presbiterianas que leem o catecismo no culto. Leem uma pergunta por culto.
E aí vão cobrindo, se não me engano, são 176 perguntas do catecismo. Então eles vão cobrindo, que fala exatamente Bíblia. É um documento espetacular, muito bom mesmo. E ali eles começam nesse sínodo e eles adotam a profissão de fé de Westminster e também os catecismos. Em 1729, ali há uma organização. E ali, meus irmãos, outro sujeito chamado Gilbert Tennent, que ele nasceu em 1703 e morre em 1764, ele se torna um dos grandes precursores do que nós vamos dizer daqui a pouco do grande avivamento. E isso é lindo, porque não acontece só numa denominação, acontece em todas. Quando vem um avivamento sobre uma região, todas as denominações são abençoadas por Deus. E nós vamos ver quais as características de avivamento. Porque, irmãos, tem cada avivamento que é uma fajutice daquelas, ou como diz lá na Terra Prometida da Paraíba, uma fuleiragem. Não é emocional, irmãos. É uma coisa espiritual que gera emoções, mas é uma mudança radical de vida, arrependimento genuíno. Tem uma região na África do Sul que está há mais de 40 anos em avivamento, que os irmãos, não precisa ninguém falar para eles lerem Bíblia, para orar, eles têm uma vida de oração abundante, eles têm uma vida de quebrantamento abundante, eles se arrependem. Uma das marcas do avivamento é o quebrantamento, o arrependimento. Pessoas se arrependendo diante de Deus, pessoas largando pecados e coisas desse tipo. E, irmãos, aí ele começa a formar também escolas. Esses movimentos protestantes, todos estão com escolas. Por exemplo, por que a cidade lá em São Paulo é chamada Americana? Você sabe? Porque os batistas vieram evangelizar o Brasil e fundaram essa cidade. E a cidade foi fundada e também escolas. Escolas americanas. Hoje você vê, por exemplo, Colégio Batista. Já ouviu falar? Tem no Brasil todinho, porque é um movimento também na área de educação. Porque esses homens queriam o quê? Que toda a população tivesse acesso às Sagradas Escrituras. Uma abertura das Sagradas Escrituras através do primeiro reformador que fez isso, que foi Lutero. Lembrando que muitos outros vieram antes de Lutero. Muitos. E não é do dia para a noite. Quando Lutero chega, Deus usa ele de forma espetacular. Então, o desenvolvimento da palavra do Senhor para ler, como é que eu vou ler? Eu preciso aprender a ler. Lutero reforma o sistema educacional da Alemanha por causa da Bíblia. Calvino reforma o sistema educacional de Genebra, influencia toda a Europa e o mundo por causa das Escrituras. E isso é maravilhoso. E nós estamos vendo aqui nos Estados Unidos não é diferente. Eles levam essa semente de quê? De formação intelectual para esse novo país. E essa é a história dos presbiterianos. Vamos passar para a história dos metodistas. 1760, o metodismo chega. A formação do metodismo vem lá, da onde? Da Inglaterra, John Wesley. E aqui, meus irmãos, é uma coisa muito interessante. Deixa eu tomar minha água. Wesley, ele já é pastor formado, pastor ordenado, mas ele não crê na salvação dele. Ele tem dúvida, isso é um horror. Ele tem dúvidas, uma angústia na alma dele, porque ele prega. E cá para nós, o sermão dele nessa época era chatíssimo. Ele é um anglicano, chato o sermão dele, né? Enfadonho, a congregação dormia, era chato demais aquele sermão, metódico e tal, e tal, e tal. Não tinha ouvido o sermão dele. Detalhe, mandaram ele como missionário para a Geórgia, nos Estados Unidos. Ele vem com essa dúvida, ele está no barco, conta na biografia dele. E no barco, começa o barco a balançar na viagem, chuva, tempestade. Wesley, meu Deus, eu não tenho certeza de salvação. E agora ele desce lá no seu quarto e vai lá embaixo. Como é que é lá embaixo no navio? Porãozão. Quando ele chega lá, a água já está batendo no tornozelo. E ele desesperado e vê uns irmãos quakers, que são, vamos dizer assim, irmãos pentecostais da época. E eles estão ali.
tendo contato. E o Wesley fica estupefato, porque ele chega lá, os irmãos orando, crianças, jovens, adultos, anciãos, todos orando, cantando, alegres. Aí ele chega para um deles e fala assim: mas você não está preocupado? Você não vê o navio? Está quase na pica aqui, já está entrando água. Ele falou: mas por que eu vou... Olha o que o cara respondeu para ele: por que eu vou ficar preocupado se eu tenho certeza de salvação? Se eu morrer aqui, eu vou abrir meu olho na presença do Senhor. Você quer coisa melhor? Então, se vier agora, está tudo bem. Aí o Wesley ficou desesperado. Ele vai para os Estados Unidos, o navio não afunda, ele vai, passa um tempo lá e volta para a Inglaterra com essa mesma dúvida. Anos de dúvida, de angústia. Ele não dormia, tem no diário dele falando, ele não dormia um dia só com medo da morte. É horrível. E ele um dia é convidado para um culto. Ele vai andando na rua, ele entra num culto, tem uma casa, tem um homem que pregava muito bem. E sobre o que ele está falando? A introdução da Epístola de Romanos de Lutero. E ali, irmãos, ele vai recebendo a pregação, e uma coisa linda e maravilhosa, que ali ele diz que Deus o salvou. E ele sente o poder do Senhor, ele se quebranta, ele falou: Senhor, se o Senhor me levar agora, eu tenho certeza de salvação. Foi naquele dia, naquela rua, uma rua escura, que ele entra e está sendo pregado sobre Romanos, mais um, né, que é influenciado no livro de Romanos. Você tem Agostinho, você tem Lutero, você tem Calvino, e também o príncipe do metodismo, né? Então Wesley funda esse trabalho. E o sermão dele muda, irmãos. É uma coisa linda. Porque também, irmãos, você tem que andar com gente que te abençoa. Ele começa a andar com Whitefield. E o Whitefield começa a pregar para multidões, uma unção espetacular, conversões, um homem com uma pregação maravilhosa. E o Wesley começa a ir na mesma toada. E ele começa a ir pregar para os mineiros ali da Inglaterra, de Londres, nas regiões adjacentes. Ele começa a pregar e conversões, o sermão dele muda, porque o coração dele é outro agora. E um dia interessante, ele ficou com medo, porque todo o sermão dele o pessoal jogava pedra. E ele ficou com medo disso. No outro dia ele falou: vou, como diz o outro, pianinho, né? Vou pregar tranquilo aqui. E ele prega. Quando ele volta, o Espírito Santo falou: você foi infiel a mim. Volte lá e pregue do jeito que eu mandei você pregar. Fale dos pecados deles, confronte-os. E ele voltou e tem no escrito dele, no diário espiritual, falando o quê? Eu estou feliz por tanta pedrada que eu recebi hoje. Ele volta a pregar. Então, em 1760, os metodistas chegam nos Estados Unidos, nessa região que nós vemos aí, região de Nova York, Maryland. 1768, John Wesley envia os primeiros missionários oficialmente. Então o movimento metodista cresce muito. E por que cresceu muito? Porque foi um movimento também feito por muitos leigos. Wesley falou: não tenho tempo de preparar um pastor para tomar conta do povo. Então vou preparar, fazer o básico e mandar essas pessoas para tomar conta da igreja do Senhor. E ele foi muito criticado por isso. Então ele manda em 1768, envia os primeiros missionários oficialmente aqui para os Estados Unidos. 1781, o metodismo foi formalmente organizado nas colônias, né? 1781, e o primeiro bispo da igreja, aqui a igreja metodista é uma igreja episcopal, ou seja, o bispo manda na igreja. Você sabia disso? O pastor, aí tem o bispo das regiões, mas tudo está ligado ao bispo. Então o bispo aqui manda em toda a igreja. Não é uma igreja congregacional, é uma igreja episcopal. Então o metodismo é formado, o primeiro bispo, Francis Osborne, que ele nasceu em 1745 e morre em 1816. Irmãos, ele foi um grande pregador itinerante, pregou em vários lugares a palavra do Senhor. E como é que ele era chamado? Ele era chamado do grande guerreiro, porque ele pregava no cavalo. Ele ia lendo a Bíblia em cima do dorso do cavalo. E para as regiões ele se deslocava a cavalo. Então, meus irmãos,
aqui as várias igrejas criadas pela Reforma, né, que nós vimos aqui, anglicanas, presbiterianas, batistas, metodistas. Agora você tem o que? Nos Estados Unidos foram os formadores desta nação. Isso eu volto a repetir. Irmãos, e a educação dessas colônias? Primeira Bíblia que tinha primazia, né, nessa época era a Bíblia de Genebra. Então, a Bíblia de Genebra era uma Bíblia, até hoje você tem a Bíblia de Genebra produzida pela cultura cristã. A Bíblia que tem os direitos da igreja presbiteriana. Então, a Bíblia de Genebra era a Bíblia mais difundida, todos os programas de formação de obreiros e também na pregação nos púlpitos. Então, o conhecimento da Bíblia vinha através da Bíblia de Genebra. Depois, tem a questão muito importante, que eles são chamados aqui os primeiros frutos da Nova Inglaterra. É o quê? A preocupação, porque eu falei anteriormente, muitas conversões, muitas pessoas precisando de pastor. Então, ali você vai ter a educação vocacional para os ministros do Evangelho. Então, é assegurada a continuidade daquilo que acontecia na Inglaterra, agora nos Estados Unidos, porque a igreja cresce muito, não tem pastor para esse tanto de gente. Os pastores que tomavam conta de várias congregações, porque tinha muitas zonas rurais. Por exemplo, Richard Baxter, na Inglaterra, que tem um livro dele, é um puritano, um livro maravilhoso, que se chama Pastor Aprovado. A editora Fiel publicou aqui no Brasil um resumo dele, que é uma obra vastíssima. E ele ensina como pastorear a igreja. Chega um tempo, antes dele, teve um puritano que pregou mais de 40 anos. Quantas conversões? Dá para contar nos dedos. Pouquíssimas conversões. 40 anos, e Deus falava para esse homem de Deus: irmão, isso é maravilhoso, você está arando a terra, preparando a terra, você está lançando a semente. Depois dele veio o Richard Baxter e se tornou, ele tem esse livro Pastor Aprovado. Por quê? Porque na igreja dele vai ter 800 famílias que foram se convertendo. E, irmão, não é coisa de 50 anos para se converter, é coisa rápida. Por quê? Porque já estava arada a terra e plantada a semente pelo outro. Ficou, colheu muito pouco. Se fosse hoje, falava assim: o ministério desse cara não foi bom, porque olha só, ele pregou, só tinha 4 na igreja, 10 na igreja, dá para contar nos dedos das mãos. Pouquíssimas conversões. Mas, irmão, quando vê a chuva serôdia do céu sobre a região da Inglaterra e aqui nos Estados Unidos também, o solo estava preparado por esse homem de Deus. O Baxter fala que nas pregações dele tinha gente, não cabia na igreja, o pessoal subia na igreja e ficava nas janelas da igreja. Conversões assim. E na Nova Inglaterra, Edwards fala nos seus escritos que na rua as pessoas cantando, nessa música aqui que nós cantamos, comerciantes se entregando nas feiras, pessoas adorando a Deus no meio das praças com as mãos para cima. Na região de Boston, você hoje vai lá, o secularismo tomou posse. Região da Nova Inglaterra toda ali, conversões a rodo, a massa, Deus fazendo um movimento espetacular. Aí hoje você passa lá, vai procurar a igreja lá, é difícil encontrar. Então, essa obra toda teve uma preocupação também com ministros, porque a igreja crescia demais, onde tem os pastores para essas igrejas. E também a educação elementar nas colônias, ensinando o membro a ler as Escrituras, e oferecida pelo Estado. Nós vamos ver uma confusão aí, como eu falei, entre Estado e igreja. Ainda tem muito disso. E era oferecida educação de base por meio da lei. Era obrigatório as igrejas darem escolas. Ali surgiam muitas escolas das igrejas e universidades também. Então, meus irmãos, aqui uma coisa muito legal: as universidades, as faculdades e universidades nos Estados Unidos preparavam especialistas e líderes civis e eclesiásticos, a formação do povo todo. Por exemplo, para que existia a universidade? Para suprir mão de obra para o Estado e para a igreja. Não é porque, vou fazer um curso porque é bonitinho esse curso. Não tem essa, irmão.
Por exemplo, Calvino, quando vinha um jovem perguntar: pastor, não sei o que eu faço. Ele olhava, qual a necessidade maior da cidade? Então vai fazer isso. Ele não olhava, eu tenho essa aptidão em primeiro lugar. Ele olhava a necessidade. Né? Então, por exemplo, aqui nós temos alguns dados. 1636, primeira universidade americana de Harvard. Então, ela foi fundada e o principal objetivo da vida e do estudo era conhecer a Deus e seu Filho Cristo, considerado o único fundamento do saber. O saber passava pelo saber escriturístico. Então, Harvard foi criado desse jeito, 1636. E nós vimos que a segunda foi Mary and William, a segunda universidade. Tem até hoje lá, eu entrei semana passada. Tem cursos em artes, tem cursos na área de ciências. É uma universidade muito conhecida também, foi dessa época, a segunda dos Estados Unidos. 1693, William Mary, aí foi fundada fundada nessa região de Williamsburg, e ali como a função principal, a formação de bons ministros do Evangelho, de pastores, né, de homens, de professores também. As faculdades e universidades preparavam, por exemplo, em 1701, nasce a Universidade de Yale. Criaram essa Universidade de Yale para proporcionar à juventude a preocupação com os jovens. Educação liberal, irmãos, liberal, não é isso que a gente acredita hoje aqui. É uma universidade que tem acesso, a pessoa pode sair à universidade, né, o Estado dá condições para a pessoa estudar. E artes liberais, como por exemplo, latim, grego, né? Você tem também uma educação religiosa. Então esse era o objetivo. A Universidade de Yale também. Para quê? Para que não faltasse líderes para as igrejas. 1726, Escola de Filadélfia. E hoje nós temos, por exemplo, que eu falei aqui em Filadélfia, o Seminário de Westminster, um dos mais conhecidos no mundo, da Igreja Presbiteriana. 1754, King's College, né, que é a Universidade do Rei, fundada ali em Colômbia, nos Estados Unidos. 1764, Universidade de Rhode Island. Irmãos, até a década de 70 aqui no Brasil, procurem um curso de doutorado. Você achar, as pessoas tinham que sair. Eu tive professor na universidade de física que ele não tinha mestrado, porque na época dele não precisava. Quem tinha um curso superior era rei, meu irmão. E as universidades iam catando, não tinha. Então, você vê a defasagem nossa que nós temos, a formação de obreiros, né, em todas as áreas. Então você tem a Universidade de Rhode Island também, de 1764. E, irmãos, então nisso fica mostrado que o desenvolvimento da igreja vai fazer o que? O desenvolvimento do Estado. A igreja que puxava as necessidades do Estado, não era o contrário. A igreja ficar assim, ó, poxa, o Estado não faz nada. Você anda aqui em Águas Claras, tem buraco nas ruas? Se fossem esses irmãos aqui, eles já tinham feito, já tinham tapado esses buracos, feito alguma diferença. Irmãos, tem alguma biblioteca aqui nessa cidade de 200 mil habitantes? Se você falar que tem, eu vou orar por você. Se você chama aquilo de biblioteca, lá embaixo, na Castanheira, à sua esquerda, todo dia eu passo ali e todo dia eu olho para aquele negócio. Tinha que ter o quê? Uma biblioteca aqui. E hospital? Vai abrir o Hospital Brasília aqui. Não, mas é o hospital do governo, não tem. E delegacia, tem aqui? Não tem. Em Corpo de Bombeiro tem, né? IPM. Dá para entender que a igreja é que ia o quê? Formando a sociedade. Havia o quê? Um compromisso desses homens com isso. Irmãos, e agora nós passamos para essa parte muito importante do grande avivamento. O que significa isso? Não era algo organizado, irmãos. Vamos fazer um movimento de evangelismo. Não, ia nascendo no seio das igrejas. Homens que iam sendo tocados pelo Espírito Santo, por Deus,
confessando pecados e iam envolvendo outros crentes nessa obra. É um movimento, o quê? Não organizado. Então, vilas eram tocadas por Deus, homens nas igrejas, e isso era uma coisa simultânea em vários locais dos Estados Unidos, e conduzindo o quê? Coisas importantes de mudança. Por exemplo, irmãos, não há avivamento sem Bíblia, primeira coisa. Então a Bíblia, as pessoas liam, meditavam nas Escrituras e começavam a ver igual o rei Josias, rasgava as suas vestes, jogava terra na sua cabeça, cinza, falava: eu estou pecando contra o Senhor, eu não estou fazendo o que Deus quer. E começava a haver uma mudança na vida desse homem, e isso ia acontecendo em outras pessoas. 2, quebrantamento. 3, arrependimento. Arrependimento é uma marca do avivamento. As pessoas começam a se arrepender. Então, ali, outra coisa que já é consequência desse movimento, é o que? Evangelização. As pessoas começam a evangelizar. Ora, se Deus está trabalhando na minha vida, eu quero que trabalhe na vida de outras pessoas. Muitas conversões, outra marca de um avivamento. Conversões genuínas. Não é conversão a uma denominação, não é conversão a um modelo de igreja, nada disso, é uma conversão a Deus. Muitas conversões. E por isso que eu falei uma necessidade enorme de pastores. Então, tempos de crise, geralmente Deus faz isso. Por exemplo, em Jerusalém, a igreja estava sendo perseguida? Estava. E Deus levanta um movimento espetacular. Irmãos, é emocionante. Você abriu o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, e você vê lá o quê? Pedro e João sendo libertos, indo para junto dos irmãos e sendo jurados de morte. E a igreja, irmãos, não ora de qualquer jeito, não. Fala assim, talvez se fosse nós, fala assim: Senhor, nos livra dessa tribulação. Não. Senhor, nos dá força para continuar testemunhando do Senhor e do teu servo Jesus Cristo, enquanto o Senhor faz milagres, curas e ressurreição de mortos. A igreja corajosa é uma marca do avivamento, uma igreja corajosa. Então, tempos de perseguição e de crise, mas a igreja sendo formada fortemente pelo Senhor. 1726, o grande avivamento, foi um avivamento mais calvinista, começa na igreja presbiteriana, e com a pregação desse cara aí, que é um holandês, vem da Holanda, Theodore Verlichhuizen. Então o Huizen, ele vem da Inglaterra e começa a pregar. Nós falamos o Gilbert Tennent, um pregador itinerante, um homem poderosíssimo. William Tennent, mesma coisa, o filho dele, dá continuidade. Homens que vão atrás de conversões, de vidas. 1734, o reavivamento começa nesse ano e se espalha por toda a Nova Inglaterra, atingindo seu ponto máximo em 1740. 6 anos só, que é muito rápido. É muita gente se convertendo. Olha lá a região, essa região aqui, ó, essa pontinha dos Estados Unidos. Essa região começa o quê? Ser poderosamente movida pelo Espírito Santo. E daqui começa para as outras regiões sair o fogo do avivamento, né? Então, essa região contém os estados de Connecticut, aprendi, Maine, Massachusetts, Nova Hampshire, Rhode Island e Vermont. Essas regiões aqui foram, irmãos, regiões poderosíssimas no avivamento americano, que ocorreu em 6 anos praticamente. Eles colocam 10, mas foi um movimento assim poderosíssimo, né? Então, por exemplo, o homem que vai ser usado, né, no grande avivamento, Jonathan Edwards. Esse cara, ele nasce em 1703 e morre em 1758, portanto 55 anos de vida. E ele tem um trabalho espetacular. Veja, ele é formado na universidade
precocemente aos 17 anos. Aos 17 anos ele já era um ministro do Evangelho. Torna-se pastor de uma região chamada Northampton. E ele, ali na região de Massachusetts. Em 1727, ele prega, perdão, 1741, já mais na frente, já banhado pelo avivamento, ele prega pecadores nas mãos de um Deus irado. E isso eu já falei aqui, os irmãos da igreja, eles se abraçavam às colunas da igreja, que tinha na igreja, e eles sentiam um calor nos pés, como se estivesse descendo para o inferno, no momento que ele pregava. Muitas conversões, o Edwards foi usado poderosamente. Ele é um pastor congregacional, e ele se torna o primeiro presidente de Princeton, como eu falei aqui nos Estados Unidos. Irmãos, e ele começou a pregar contra o pecado. O que aconteceu? Muitas pessoas perseguiram, muitos governantes. Em 1750, ele é proibido de pregar no púlpito da sua igreja, que a própria igreja não queria mais ele, porque ele estava pregando a vontade do Senhor. E aí o que ele vai fazer? 8 anos como missionário entre os índios. Ele vai para o lugar do seu genro, que é o David Brainerd. Em 1758 ele se torna reitor de Princeton e ele morre no mesmo ano contagiado por varíola. Varíola pega esse homem e ele morre por causa dessa doença. Então, meus irmãos, esse é um exemplo de um pastor, mas tinham muitos pastores que fizeram coisas espetaculares. Irmãos, as consequências do grande avivamento. Por exemplo, primeira coisa, a igreja cresceu em número. Muitas conversões, isso é óbvio. Mas a igreja cresce em qualidade também. Uma igreja comprometida com a palavra. O trabalho missionário foi impulsionado, a criação de universidades. Essas 4 coisas aí são consequências do grande avivamento. Num período de tempo de no máximo 10 anos, muitas conversões, crescimento da igreja, qualidade dos crentes, trabalho missionário impulsionado, muitos missionários enviados, e a criação de universidades vão dar o tom das consequências do grande avivamento que começa ali nos Estados Unidos. Irmãos, algumas coisas importantes que nós temos a aprender. Primeira, a mudança na sociedade vem da igreja centrada na Bíblia. Primeira coisa que a gente tem que aprender. Não vai haver mudança política. Aí você fala assim, mas tem mudança na Europa, tem mudança nos Estados Unidos, as cidades são lindas, mas são cidades sem Deus. Está entendendo? São cidades sem Deus, secularizadas. E a segunda coisa, irmãos, é exatamente a cara de um avivamento. Muitas pessoas arrependidas, dentro e fora da igreja, muitas conversões, transformação social, ousadia da igreja, grande explosão de alegria no povo de Deus, e tudo começa com a obediência de poucos homens. E a Bíblia diz o que em Tiago? Elias era um homem semelhante a nós, e ele orou com instância, e por 3 anos e 6 meses o céu se fechou e não houve chuva. E ele orou de novo, o céu se abriu e houve chuva com abundância. Um homem fez isso. Nós temos quantos aqui hoje? Quantas pessoas? A minha oração é que Deus derrame do seu avivamento sobre nós, sobre as nossas famílias, e que a gente, no dia dos pais, lembre-se que nós não somos bastardos, nós somos filhos legítimos do Senhor. Amém. Estamos hoje aqui porque na eternidade o Pai o quis e enviou seu Filho e veio e pavimentou a nossa caminhada de volta para o Senhor. Irmãos, é isso. Deixa eu dizer uma coisa, minha vida já está com 50, daqui a pouco 51, e o meu tão é X mais 15, então o que eu tenho mais 15 ele faz no mesmo dia, né? Aí vocês façam a conta, tá? A gente vai passar, irmãos. Com quantos anos você se converteu, Milton? 40. Já está com quantos aí, Milton? 5. Vai chegar a 65, né? 66. 66? Caramba, eu estou cortando um no teu negócio, corto um no meu e está tudo bem, né? Mas daqui a pouco o Milton, a gente não sabe o dia de amanhã. Se for normal, por causa de idade, não tiver doença, a gente vai passar
Eu coloco aí mais uns 40 anos para mim, talvez 45. Né? Acabou, irmãos. Todo dia já era. Esse tempo que a gente passou aqui já não existe mais. E o que nós temos feito com as nossas vidas? Essa é a questão. Por quê? O que você gostaria de ter lá na sua lápide? Um amigo meu me falou uma coisa linda. Falou, um homem que vivia a palavra do Senhor. O que você gostaria que estivesse lá? Esses homens fizeram coisas grandiosas. Por quê? Porque Deus encontrou esses corações. Alguma pergunta, alguma colocação? Então fica claro, a mudança de um país, irmãos, não começa com a política, não. Começa com a igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós. E vamos orar. Senhor, nesta manhã, nós estudamos a reforma protestante aqui nos Estados Unidos e vimos de forma inequívoca princípios para a nossa igreja. Começa, Senhor, contigo, começa com a palavra, começa com a oração, coisas que fazem diferença realmente, não só na vida da igreja, mas da sociedade onde ela está inserida. Pai, muito obrigado por esses homens que o Senhor usou, que deixou como exemplo para nós, que o Senhor possa fazer em nossas vidas. Não queremos, Senhor, passar pela vida, queremos construir coisas e deixar legados aqui para toda a posteridade. Que o Senhor abençoe. Ó Deus, Pai, obrigado, porque o Senhor é o nosso Pai. Nós queremos colocar nas Tuas mãos a nossa gratidão. E, Senhor, Te adoramos porque vem do Senhor todo esse movimento de avivamento na história da igreja. Vem do Senhor, quebrantando primeiramente poucos homens e depois, Senhor, levando um avalanche de conversões, de arrependimento para muitas pessoas. Pai, muito obrigado, Senhor. Nesta manhã nós entregamos a nossa gratidão a Ti, em nome de